Olá, mais uma semana começando e o Transborde sendo parte da sua rotina diária. Muito obrigada pela sua participação e eu te peço que você compartilhe esse conteúdo com amigos, com pessoas que possam se interessar e também têm o mesmo objetivo que você, que é aprofundar o seu relacionamento, aprofundar a sua prática de devocional, de leitura da Bíblia. E hoje a gente vai ler a carta de João. A gente vai falar sobre comunhão com Deus. A gente tem uma ideia de comunhão com Deus e o texto de João, ele vem para mostrar para a gente qual é a verdadeira comunhão com Deus. Para isso, eu te convido a abrir a sua Bíblia, como sempre. A gente mostra o texto aqui, mas é importante que você tenha a sua Bíblia também aí. Na primeira carta de João, veja, não é Evangelho de João, é lá no fim da Bíblia. Primeira carta de João, no primeiro capítulo, a gente vai ler a partir do verso 5 e daqui a pouco a gente volta para mais aplicações. Vamos lá? Esta é a mensagem que ouvimos dele e que agora lhes transmitimos. Deus é luz e nele não há escuridão alguma. Portanto, se afirmamos que temos comunhão com Ele, mas vivemos na escuridão, mentimos e não praticamos a verdade. Mas, se vivemos na luz, como Deus está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se afirmamos que não temos pecados, enganamos a nós mesmos e não vivemos na verdade. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se afirmamos que não pecamos, chamamos Deus de mentiroso e mostramos que não há em nós lugar para a sua palavra. Esse é um texto bastante conhecido, o verso especificamente aqui do verso 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo, é um dos textos bastante conhecidos da Bíblia. E esse texto vem mostrar para mim e para você, vem quebrar alguns paradigmas. Quando a gente pensa em comunhão com Deus, quando a gente pensa no relacionamento com Deus, nós temos um clichê de que viver em comunhão é fazer tudo certinho, é viver uma vida de santidade, é não errar, é fazer o que é certo e não o que é errado. E de certa forma não está errado tudo isso. Mas esse texto ele vem mostrar para nós que comunhão com Deus é muito mais do que isso. Ele vai além disso. E eu quero te chamar para a gente ler de novo o verso 6. Se afirmamos que temos comunhão com Ele, mas vivemos na escuridão, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se vivemos na luz, como Deus está na luz, temos comunhão uns com os outros. Um princípio da comunhão com Deus é o não isolamento. O que acontece? Quando nós aceitamos Jesus como nosso Salvador, e a verdade dele, o evangelho dele passa a transformar o nosso coração, passa a mudar o nosso estilo de vida. A gente passa a olhar as coisas de uma forma diferente e a gente passa a abandonar alguns velhos hábitos, algumas condutas, atitudes que talvez antes a gente fazia. Acontece que algumas pessoas passam a olhar para isso de uma maneira, eu faço certo agora, portanto, eu vou me afastar das outras pessoas. Eu só vou andar com pessoas que pensam igual a mim. E a Bíblia traz aqui que se a gente quer viver na luz, nós temos que ter comunhão uns com os outros. Não adianta se isolar. Não adianta achar que é só você o correto. Não adianta eu pensar que a minha vida espiritual acontece somente entre eu e Deus. Sabe que na pandemia nós tivemos que mudar alguns hábitos.
muitos de nós, todos nós, na verdade, ficamos um certo tempo sem poder frequentar a igreja, sem poder, por exemplo, ter o nosso culto de gratidão, o nosso culto de celebração a Deus em comunidade. Uma das maneiras da gente exercer a comunhão com os nossos irmãos. E aí, claro, né? A gente utilizou da tecnologia, das lives, de ficar em casa, de assistir o culto online e tudo mais. Só que nós acabamos, e muitos de nós acabamos nos entrando numa zona de conforto, tá tudo bem, eu fico em casa, é o famoso Cristo em casa, né? Eu não me preparo para ir até a minha comunidade, eu não preparo para comungar com outros irmãos e celebrar a Deus juntamente com outros irmãos, porque eu me acomodei a ficar na minha casa. Eu quero te incentivar se essa é a sua realidade, a exercitar a sua agenda, a organizar a sua agenda para voltar a frequentar os cultos presenciais da sua comunidade. É importante que você mantenha esse relacionamento, mas não é um relacionamento só dentro das quatro paredes da igreja, não somente com as pessoas que frequentam a igreja, não somente com as pessoas que pensam igual a você, mas que você seja luz para outras pessoas e que as pessoas vejam Jesus através de você. Se você não se relacionar com outras pessoas, se você não tiver comunhão com outras pessoas, se isolar somente no seu grupo, como é que Jesus Cristo vai ser anunciado para essas pessoas? Pensa nisso. Na sequência, ele diz assim no verso 8: se afirmamos que não temos pecados, enganamos a nós mesmos e não vivemos na verdade. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Uma segunda característica de uma comunhão clichê é achar que agora eu só convivo com pessoas que pensam igual. Então, eu sou filho de Deus, então eu me afasto do pecado, então eu tento ter uma vida correta. E se a gente não prestar atenção, nós começamos a viver uma máscara. A gente começa a fazer a nossa vida como se a gente não pecasse, como se nós não fôssemos mais pecadores. Essa é uma premissa nossa, do ser humano. Todos nós somos pecadores e não tem como a gente não dizer isso. Nós somos dependentes da graça de Deus. Não há nada que a gente faça que tire essa condição do pecado. A única coisa que nos purifica do pecado é o sangue de Cristo, é o perdão dos nossos pecados. E aqui tem um verbo fundamental que é confessar o seu pecado. E o que é confessar o seu pecado? É ter uma atitude de humildade. Quem confessa diz algo sobre si. Quem confessa verbaliza. E quando você verbaliza, você mostra que você não é perfeito, mas que você é dependente da graça de Deus. Eu quero te encorajar. Se você está vivendo esse momento em que talvez as coisas sejam novas para você e que você estava pensando que a comunhão com Deus se dá somente no perfeito, a comunhão com Deus se dá quando você estabelece um ambiente de comunhão com outras pessoas e quando as pessoas veem Cristo através de você, através do seu estilo de vida. A comunhão com Deus se estabelece quando você confessa os seus pecados, quando você se coloca no lugar do pecador, do lugar daquele que é dependente do Senhor Jesus. E ele termina assim: ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Quando você assume as suas falhas, quando você assume que você é dependente de Jesus, ele vem para te abraçar, a graça dele te cobre. E é essa a graça que as pessoas precisam ver, não de uma pessoa perfeitinha que não tem erros nem falhas, mas de uma pessoa que é pecadora, sim, dependente de Jesus e salva pelo sangue de Cristo, coberta pela graça de Deus. Que esse texto, ele te encoraje a ser humano, a ser
a se relacionar, a entender sobre a sua humanidade. E a sua humanidade, ela se faz na comunhão com Deus, no momento em que você deixa Jesus reinar no seu coração. Que essa semana seja uma semana de bênção para a sua vida. Uma semana que você coloque em prática essa comunhão com Deus, não dentro somente de 4 paredes, mas uma comunhão que extrapola esse ambiente, um ambiente de comunhão com as outras pessoas também. Uma excelente semana para você e até a próxima. Tchau, tchau.